Corinthians virou alvo da justiça, né? Você sabe. Foram pedidas as prisões preventivas de Kia Joravchian e Boris Berezovski, entre outros membros da MSI, e foram denunciados Alberto Dualib e Nezi Curi, entre outros poderosos do timão, do clube. Mas o que desperta ainda mais interesse dos torcedores é um suposto esquema para favorecer o Corinthians dentro de campo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva requisitou as gravações feitas pelo Ministério Público Federal em que supostamente existem indícios de compra de resultados para evitar um possível rebaixamento do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2006. Pelas escutas telefônicas, existe a possibilidade de manipulação de resultados em partidas do segundo turno. O blog do Paulinho fez um levantamento jogo a jogo e a gente reproduz para você. Dos 19 jogos, 7 foram apitados por árbitros do Rio de Janeiro. Os gaúchos apitaram 4 vezes. Paulistas e paranaenses, 3 jogos cada um. Um de Pernambuco e outro do Mato Grosso. Carlos Eugênio Simon e Wagner Tardelli foram os árbitros que mais apitaram jogos do Corinthians, 3 vezes cada. A curiosidade levantada pelo jornalista do blog do Paulinho é que dessas 6 partidas, o time do Parque São Jorge não perdeu nenhuma. O último deles em 2005, ano marcado pelo escândalo da arbitragem. 11 jogos foram anulados e o Timão acabou de forma indireta sendo beneficiado. Quando faltavam apenas 3 rodadas para o fim da competição, o Corinthians teve um jogo decisivo no Pacaembu contra o Internacional, que estava a apenas 3 pontinhos do líder Corinthians. A partida terminou empatada, mas os colorados reclamaram demais da arbitragem e deixou de marcar um pênalti claro no jogador Tinga. A partir daí, o Corinthians fez a parte dele e comemorou o título. Mas para muita gente ficou aquela sensação de que, merecidamente, o título deveria ser do Internacional. E esta é uma opinião, inclusive, do presidente da época, Alberto Dualib. A conversa é novamente com Renato Duprá. Dualib falava do time fraco montado em 2006, ano em que a Polícia Federal gravou a ligação. Eles vão falar, mas como é que ganhou no passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só, roubado. Carlos Eugênio Simon e Wagner Tardelli foram os árbitros que mais apitaram jogos do Corinthians, 3 vezes cada. Dessas 6 partidas, o time do Parque São Jorge não perdeu nenhuma. O último deles em 2005, ano marcado pelo escândalo da arbitragem. A partida terminou empatada, mas os colorados reclamaram demais da arbitragem e deixou de marcar um pênalti claro no jogador Tinga. Porque campeão de fato e direito seria Internacional.